Recebendo hoje o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Pape, né? A capital enfrentando desafios importantes, situação das ruas, crise do transporte coletivo, obras de infraestrutura e a relação entre os poderes. Quem vai bater um papo com a gente sobre isso é o Pape, né, Stephanie? E, ao mesmo tempo, a Câmara também encerra o primeiro semestre legislativo com votações importantes e ações de fiscalização. Hoje a gente conversa aí sobre esses assuntos para entender quais são essas prioridades do legislativo para o segundo semestre. Presidente, seja muito bem-vindo ao 96 News. É um prazer recebê-lo aqui na nossa bancada. O prazer, a alegria é minha, uma alegria rever o amigo Joel. Um bom dia a todos os campograndenses. Antena 1, a rádio mais chique de Campo Grande, viu, Joel? Será que aqui que é o endereço mesmo? Você sabe que a gente nem colocou aqui para falar, viu, Papo? Mas eu acho importante a gente estar recebendo aí uma das... E assim, falo sem problema nenhum, das maiores autoridades da cidade, você sabe que é isso, o cargo é esse, né? A gente conhece a tua simplicidade, né? Até brincamos aqui, falei, hoje papo de camiseta, mas a gente sabe da importância que é o cargo, a gente mantém a liturgia do cargo, mas estou recebendo aqui um amigo. E queria que você desse, né, essas boas-vindas para o nosso Beto Figueiró, que está trazendo para cá uma das rádios mais importantes do Brasil. Até brincava com o Padre Carlos aqui, falei, o senhor tem que saber que lá em Roma tem Antena 1, brincando com ele, né? E a gente, às vezes, não se dá conta da grandiosidade que é trazer um veículo desse tamanho para poder, justamente, colocar o parlamentar, colocar aí a Câmara Municipal junto com a população também, Papi. Olha, Joel, assim, desde o meu primeiro mandato tenho mantido uma relação muito próxima da imprensa e conversando sempre, porque eu acho que o diálogo e a informação, primeiro, é uma ferramenta do político e da gestão pública, mas principalmente é um direito da população, né? O Beto, eu acho que cumpre um papel importante agora na comunicação, mas principalmente na política do nosso estado, né? E encontrei ele aqui ele me recepcionou aqui na antessala aqui do estúdio. Já dei um abraço no amigo Beto. Eu quero desejar sucesso para ele e para toda a sua equipe, Joel, para que a gente possa ter mais um veículo que leve a informação perto das pessoas. Eu penso que quando a gente ultrapassa a barreira das contaminações, dos interesses, a população ganha com a informação correta, a informação sem desvios. E eu penso que toda a imprensa tem esse dever, nós, de produzirmos talvez os conteúdos, né, produzir os assuntos que são debatidos, e aí vale os comunicadores, jornalistas, todo mundo que trabalha com a informação, debater se aquilo é bom, se é ruim. Aí eu acho que vem a parte das críticas, dos apontamentos, ou até das concordâncias e elogios, enfim, mas principalmente transmitir isso com segurança para a população, e dessa forma a gente vai construindo, né, os enredos, narrativas daquilo que a cidade precisa. Ô, Papi, e assim, você assume a presidência, né, num momento talvez dos mais complicados, né, que a gente tem para manter a boa relação. É importante que se tenha relação institucional, mas existe uma cobrança da população absurda por tudo, né? Absurda que eu falo no sentido do jeito de cobrar, porque tem que cobrar mesmo. E aí, muitas vezes, vocês têm que tomar decisões técnicas que não são as esperadas, né? A gente ainda está naquela fase, resolve assim, e não é desse jeito, né? O parlamento, a Câmara tem a obrigação de seguir alguns ritos para alguma coisa, que todo mundo fala hoje, não quero mais o consórcio da Cruz, não quero mais não sei o que, não quero mais tudo, né? E a coisa não funciona assim, existem algumas coisas para seguir. Como é que está sendo essa relação? Você que não fugiu do bairro, né? Você continua indo aos bairros e acaba pagando, às vezes, uma conta que nem é sua. Eu penso que o político ele tem que estar disposto, Joel, e eu não falo nem de coragem ou algo assim. As pessoas, elas têm o direito de encontrar o seu representante e ter acesso com ele, com ela, e para colocar suas insatisfações. Então, esse ponto é tranquilo, assim, sabe? Encontrar as pessoas, receber ali as reivindicações, críticas, às vezes um pouco mais ácidas, né? Porque o vereador é o primeiro, né? Nós estamos ali o mais fácil de encontrar é o vereador, né? Quando você vai na Câmara, por exemplo, diferente de outros parlamentos, você vai encontrar o vereador pelos corredores. É muito fácil você acessar um gabinete de vereador, é muito fácil encontrar o telefone dele, é muito fácil você encontrar ele nos eventos. Então, assim, é um parlamentar mais perto das pessoas. Quanto aos ritos e aquilo que deve ser feito, a população tem que entender o seguinte, tudo é feito, tudo. A gente tinha, por exemplo, meu primeiro e segundo mandato, eu assinei 3 vezes a CPI do consórcio. E naquele momento não foi possível, né, ter a oportunidade e conveniência para a abertura da CPI.
No meu primeiro semestre da legislatura do ano passado, a gente abre uma CPI que é histórica do consórcio Guaicurus. Aí a população fica com a impressão de que isso vai ser mágico, né? Então, você vai abrir a CPI e amanhã você vai ter o ônibus novo e tal. E não é dessa forma. Quase um ano depois, que a gente encerrou a CPI em julho, mais ou menos, do ano passado, agora é em julho do ano seguinte que a gente tem a intervenção. Então, os passos realmente da transformação que as pessoas esperam, eles não andam tão rápido quanto a gente gostaria na política, menos ainda quanto a população. Porém, você tem sempre o trabalho sendo feito, né? Você tem sempre o papel do legislativo sendo cumprido, pelo menos na minha avaliação. Estou dando o exemplo aqui da CPI do transporte Guaicurus. A Câmara também apresentou milhares de indicações pedindo tapa-buraco. Vamos continuar falando de transporte, trânsito, agora eu vou falar de vias, porque o buraco, a gente estava brincando no começo da semana que a gente pode até dar nome para eles hoje na cidade, né? A gente pensou, eu tenho uns lá que tem nome já. Na prática, essas indicações que a Câmara apresentou, ela tem surtido efeito ou a população ainda sente pouca diferença para a gente tentar solucionar mais esse problema aí de Campo Grande? Assim, primeiro dizer que a indicação é um reflexo daquilo que o parlamentar ele recebe de reivindicações. Então, assim, para ser bem didático, como é que funciona isso? O Poder Executivo, ele é como se o Poder Público fosse um corpo. A Câmara, ela é o ouvido, os olhos e a boca. Então, ela ouve a reivindicação, ela vê o problema quando visita os bairros e depois ela fala. Por isso que é parlamento, que vem do latim parlar. Então, qual que é o papel da Câmara? Ela é pegar essas reivindicações que veio lá do bairro das pessoas e falar publicamente, né, lá no espaço público oficial do parlamento, para dizer, prefeita, faça isso. Esse é o nosso papel. E o executivo, ele tem os braços, as pernas, é ele quem executa, quem faz as coisas. E nesse ponto nós estamos com uma severa dificuldade. E sim, tecnicamente falando, o que aconteceu? Você tem em Campo Grande 7 regiões, e aí você vem trabalhando uma espécie de contratos de manutenção de vias por região. Então você licita lotes, né? Você pega lá uma região, determina o objeto de um contrato e licita uma empresa. Essas empresas elas vão gastando, né, o dinheiro que se tem nesses contratos fazendo esse serviço de manutenção tapa-buraco. O que a gente vê é que eles não são eficientes, principalmente no ano de 25 e 26, porque os buracos se multiplicaram aos montões em Campo Grande. Quando foi ver, tinha uma investigação do Ministério Público que atacou frontalmente uma das empresas que detinham de 7 lotes, 4. Quando essa empresa já estava no final do seu contrato, que se encerra agora em agosto, ela já estava sem saldo financeiro para a execução de serviço tapa-buraco, e ainda uma investigação do Ministério Público, a Prefeitura decidiu suspender, não utilizar mais essa empresa com tapa-buraco. Então, veja, de 7 lugares, regiões na cidade, 4 está desassistida de uma empresa. Então, por que a gente pede lá para tapar o buraco e o morador não vê o buraco sendo tapado? Porque não tem uma empresa fazendo isso. Os outros 3 lotes estão sendo tocados por uma empresa e que a prefeitura está tentando aditivar nela para poder trazer para os outros lotes, né, as outras regiões da cidade, o que também não é permitido por lei. Qual que seria a solução que também o executivo não fez? Seria, ao ver que o seu contrato está sendo encerrado, fazer uma nova licitação. Não fizeram. Ficou sem tempo. A gestão pública te dá a opção de uma licitação por exceção, que seria uma licitação de emergência. Também não fez. A prefeitura está tentando emplacar um consórcio que chama Consórcio Central, que ele é a união de 5 municípios que tem uma usina de CBOQ, que é a massa, né? Ali aquilo que faz o asfalto, aquela massa quente que joga dentro dos buracos. Popularmente aí o pessoal chama de lama asfáltica, enfim. Mas é o CBOQ, que é aquele betume que fecha os buracos. Se isso funcionar, a gente vai ter um novo modelo de tapa-buraco em Campo Grande. É como se fosse terceirizado, Joel. A prefeitura vai pagar uma usina que é consorciada com outros 5 municípios, mas ela é tocada de forma direta, como se fosse uma empresa terceirizada. Ela vai contratar direto as empreiteiras de acordo com a necessidade dos bairros de Campo Grande. É uma tentativa. Eu confesso para você que não estou tão otimista com essa situação, porque desde 23
a prefeitura já tem autorização legislativa para implementar o consórcio e até então não tinha conseguido, né, pavimentar isso. Tem vários senões em relação a isso, como que vai credenciar essas empresas, como que vai ser a fiscalização desse serviço, principalmente se tem economicidade em relação aos contratos de licitação tradicionais. E se essa usina quebrar? Essas empresas vão pegar esse CBO aqui da onde? Se tiver só uma fonte de massa asfáltica, da onde que vai vir, caso tenha um problema de atraso? É possível que essa usina abasteça uma cidade de quase 4 mil quilômetros de vias? No problema que nós estamos, com buraco para todo lado, ela vai ter saúde para fazer mutirão? Então, tem muitas perguntas que não foram respondidas. Agora, com o esgotamento do tempo que o Executivo deixou, nós praticamente não teremos outra saída a não ser ter essa usina funcionando. Com preocupação, a gente tem acompanhado isso. Só para você ter ideia, a Secretaria de Obras foi convocada 4 vezes em 1 ano e meio na Câmara. Em 3 mandatos que eu tenho, eu nunca tinha visto convocação de secretário lá. Fala, né? Tinha ameaços, né? Mas nunca convocou. Só a Márcia, que era ex-secretária de Finanças, foi 4 vezes. De Saúde, 4 vezes. E agora está ainda a 4ª vez a Secretaria de Obras. Então, assim, a Câmara tem feito o papel de cobrança. Mas por que não cobram mais? Aí tem gente que quer que você inviabilize um executivo que já está com dificuldade para tentar solucionar algum problema. Eu não sei se esse caminho, Joel, dentro da administração pública é o mais ideal. Mas hoje, assim, para explicar tecnicamente por que não está tapando o buraco, porque ela não tem a empresa contratada. Então, no município, na gestão pública, você só pode pagar se você tiver uma licitação e você tiver lá a empresa contratada, com saldo, com empenho, com dotação orçamentária, a pessoa executa o serviço e depois você paga. Fora isso, não tem como fazer. Vai cair do céu, não tem jeito. Então, por que se multiplicou os tapa-buracos? Esses são os motivos e não vejo hoje uma estratégia mais eficiente do Executivo em relação a isso. Nós estamos cobrando mais de 9 mil indicações de tapa-buraco ao longo desses meses aí, no total de quase 25 mil indicações da Câmara, e estamos ali par e passo com o Executivo. Estou te dando todas as informações, porque eu pessoalmente tenho cuidado disso, diretamente com a Secretaria, com o secretário Ulisses. Eles também estão desesperados, preocupados. Eu tenho certeza que a prefeita Adriane não quer ter buraco na cidade. Tenho certeza que o secretário de Obras quer solucionar. O problema é que eles estão com essa dificuldade hoje, não eles, acho que a cidade está, e nós precisamos achar um caminho para solucionar. O usuário das ruas de Campo Grande, ele pensa o seguinte, né? Fala, gente, mas não deu para prever isso aí, pelo amor de Deus, chove todo ano, né? O asfalto se deteriora, e aí você fica pensando que vai passar esse mandato e não vai ser resolvido. Então, assim, a população fica revoltada com isso. Agora, mudando de buraco e não menos ruim, e com pouco tempo que a gente tem, temos 7 minutos só por cada rede, o que a população pode esperar com relação a melhoria no transporte coletivo, né? Dá para a gente ter essa esperança de mudança de alguma coisa? Ninguém, não é, vamos mandar o consórcio embora. Não sei, mas que o serviço chegue de uma forma positiva ainda nesse mandato da prefeita Adriane? Joel, assim, eu penso que tá claro e evidente que você tem um modelo de contratação de consórcio muito ruim, né? É um contrato que ele foi feito lá no passado e ele não atende hoje a necessidade do campograndense, com o crescimento da cidade, com a mudança do tipo da vida das pessoas. Uma coisa que ninguém fala, né? O contrato foi feito, passou pelo Tribunal de Contas, tudo foi feito um contrato. Exato. Não dá para chegar simplesmente e quebrar o contrato. Você tem as possibilidades de quebra de contrato desde que você siga os ritos, né? Porque senão vira uma judicialização, o município perde, ainda tem que voltar a pagar, enfim. Acho que a intervenção é um passo, né? Que não é a solução conclusa, mas ela é um passo importante. Eu penso que se a gente conseguisse obrigar, né, e controlar melhor os investimentos, por exemplo, tem a discussão da tarifa, né? Tarifa técnica, tarifa na catraca. Tem que se pagar a tarifa que se opera no Brasil inteiro? É uma possibilidade. Tá, mas eu vou aumentar a tarifa sem ter investimento? Então,
aumenta a tarifa que eu invisto. Não, investe que eu aumento a tarifa. Então, há alguns anos, eles têm essa discussão e o serviço vai sendo precarizado. Talvez no passado faltou coragem, em alguns momentos teve complacência das agências reguladoras que deveriam fiscalizar o contrato. Agora, da nossa parte, amigo, nós fizemos o que era possível. Uma CPI com 50 horas de oitiva, mais de 100 mil páginas de documentos ajuntados na CPI e um relatório de 210 páginas da vereadora Ana Portela. Eu acho que essa é a ferramenta que a prefeitura precisava para tomar uma decisão, ou de caducidade, de intervenção, como ela fez, mas principalmente para a gente ter um novo modelo de transporte, seja com uma nova empresa, seja com o próprio consórcio, mas eu penso que modulado diferentemente. Posso te dar uma notícia de última hora, acabei de receber aqui. Nós estamos tentando, desde o meu primeiro dia lá, Joel, transicionar a casa em alguns aspectos administrativos, né? Eu tenho um histórico na casa e eu sempre tive algumas vontades e alguns objetivos administrativos para testar, sabe aquela ideia? Tipo assim, se eu fosse o presidente eu testaria isso, testaria aquilo, sabe aquela coisa? E eu sempre tive algumas ideias. E uma delas é a gente transicionar a transparência da casa o mais claro possível para o cidadão. Até quando você vê algumas críticas da nossa casa em relação à transparência, é justamente porque a gente é muito transparente. Então, tem jeito de você fazer apontamentos lá, porque está tudo no nosso portal. E agora a gente acabou de participar da avaliação do Portal Nacional de Transparência Pública, acabou de sair o resultado, e nós recebemos o selo ouro pela primeira vez, a Câmara de Municipal Ouro de transparência. Você sabe que o tempo correndo aqui, papo, eu estou me lembrando de um secretário de comunicação, amigo meu, falecido inclusive do governo. E aí eu falei, pô, o órgão tal tá com a transparência, o outro também a gente não vai colocar isso. Ele falou, rapaz, para com esse negócio, quem que precisa saber? E hoje a gente vê, e é legal receber um selo como esse, mostrando essa questão da transparência. Antes da gente ir para as considerações finais, papo, a gente tá só abrindo aqui um caminho, você vai vir outras vezes, né? Pedir para outros vereadores que venham também. Não deu uma vontadezinha de sair candidato a deputado estadual de uma vez e falar, quer saber, rapaz, essa cidade tá cheia de ouro, eu vou ser deputado. Como é que foi essa? Eu acho que, primeiro... Porque era um caminho natural, caminho natural, né? O senso de responsabilidade, Joel, acima de tudo. Estou muito consciente do meu dever. Sei que não é o momento político mais confortável, nem estou procurando isso. Eu penso que as dificuldades, elas se apresentam na nossa vida para a gente lidar com elas. E se fui escolhido para estar aqui nesse momento de dificuldade, vou dar o meu melhor para dar sustentação à cidade. Não saí candidato porque eu tinha um compromisso com os colegas, né? Na verdade, estou fazendo o contrário, Joel. Nós estamos com uma grande articulação para fortalecimento das candidaturas dos vereadores. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter uma boa representatividade de Campo Grande na Assembleia Legislativa, vindo dos parlamentares de Campo Grande. Eu queria muito que um vereador que está aqui conhecendo os problemas, vivenciando aqui a dificuldade do camporanense, pudesse ser a nossa voz na Assembleia Legislativa. Eu sinto muito a carência desses problemas, por exemplo. Pega lá, você estava sempre na Assembleia lá. Quando que a Assembleia falou de transporte Guaicurus? Nós estamos há 12 anos sofrendo com isso. Você não vê nada de buraco, a não ser crítica, né, ao político A, B, C e D. Mas um trabalho de um parlamentar representando o Campo Grande na Assembleia Legislativa, eu sinto muita falta. Eu não quero dar ideia, não, e nem tem tempo mais, falta 2 minutos, mas faz muito tempo que a Câmara Municipal não manda alguém, Exato. Seja para vir, não, estou dizendo para a Prefeitura de Campo Grande. Exato, tem também. Né? Tem também. Acho que o último que Edil, foi, né? O último que foi o Nelson, que foi prefeito, depois o Edil vice, e o Bernal, que era vereador e foi deputado meio mandato e depois prefeito. E nós queremos agradecer, infelizmente, a gente não tem mais tempo, mas eu acho que você vai ter que retornar em breve também. Todos os nossos convidados têm que retornar em breve para a gente dar continuidade. Que isso, mas é bom para a gente abrir esse espaço de um debate, de uma discussão de qualidade, de informação, porque esse aqui é o nosso único objetivo. Então, a gente quer agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso estúdio, o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Pape. Muito obrigado por essa prestação de contas, né? E trazer também informações tão importantes aí para nossa audiência. Obrigado, Pape. Eu que agradeço, Joel, toda a sua equipe, toda a galera da Antena 1. É um prazer. Em breve volto aqui. Eu falo muito mesmo, tem que ficar... chega.
mas a gente tá junto, eu tô torcendo por Campo Grande, tô imbuído nessa missão, Joel. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar a volta por cima se a gente olhar para a cidade, deixar de olhar para nós mesmos ou para os aspectos políticos, ideológicos apenas, ou de espaço, né, partidário, de convicções pessoais. Eu penso na cidade e meu compromisso é com ela.